seria mais fundamental e anterior à logicidade. Por quê? A racionalidade serviria, digamos assim, como base. Obrigado. Serviria como base para o quê? A construção de sistemas lógicos concorrentes, sistemas lógicos alternativos, não só lógica clássica, especialmente. Você teria outras possibilidades. Então, a racionalidade, aí sim, você poderia voltar no quarto escuro. Isso me lembra um pouco a analogia com o mito da caverna, né, em Platão. Você poderia, então, projetar o facho de luz. Esse facho de luz poderia ser determinado pelo postulados da razão humana. Assim, a lógica e a razão são a mesma coisa. Não, esse é problemático. Então, aí que está. Seria interessante que racionalidade e logicidade coincidissem. Há uma diferença. Não, quando você fala em lógica, você já está assumindo determinados pressupostos de certos princípios fundamentais. Por que muita gente está buscando a ideia de uma lógica universal, está tentando coadunar sistemas lógicos não ortodoxos com sistemas ortodoxos, né? Por que está tentando fazer isso também? Para poder mostrar que a racionalidade, então, seria governada por uma lógica universal, não por uma lógica clássica ou por uma lógica paraconsistente, uma lógica quântica. Percebe? Quando você fala em lógica, você está pressupondo não uma estrutura linguística. Lógica é você está definindo. A razão é como a lógica se manifesta entre os homens. Não precisa. Não é como a lógica. Não precisamos desse desvio. Eu estou falando outra coisa. Você assume determinados princípios. Em Aristóteles, como é que ele caracterizava a lógica? Aqueles 4 princípios fundamentais, né? Sabendo que um deles estava implícito, é tácito, né? Mas quais a saber? O princípio da não contradição, esse era o topo para ele. Esse deveria governar a razão. Esse é o topo, é o top, é a não contradição. Isso está em Aristóteles, Pedro. Aí depois da não contradição, então você poderia associar outros princípios fundamentais. O princípio do terceiro excluído, que ele usava de maneira tácita, o princípio da identidade, o princípio da bivalência, ou seja, uma asserção ou ela é verdadeira ou ela é falsa, de modo mutuamente exclusivo. Ou você atribui o valor de verdade, então, ou seja, ela é verdadeira, se tiver uma correlação com o estado de coisas, de acordo com Aristóteles, e a partir daí é possível construir toda uma teoria da dedução em bases satisfatórias, em bases estáveis, a partir de regras, a partir de princípios. Essa ideia está lá no órgão. Isso está em Aristóteles. Então, para ele, o princípio da não contradição era o topo da racionalidade. Não poderia nem sequer falar em racionalidade se você já não partisse desse princípio da não contradição. O princípio que nós questionamos hoje. Eu digo, nós, assim, os lógicos não clássicos, colocam em xeque. Poderia dizer que esse problema foi introduzido pelo psicologismo? Não exatamente. Não que o psicologismo não pudesse até, digamos assim, se interessar pela questão, mas não pelo psicologismo. Quando o Kaczewski, né, começou, pelo primeiro momento, a tentar ali se afastar um pouco da tradição da silogística aristotélica, ou mesmo até, claro, o trabalho do Kaczewski foi independente daquilo que Frege vinha desenvolvendo, mas depois ele teve conhecimento da lógica moderna, da lógica matemática que Frege vinha desenvolvendo, nos moldes clássicos. Mas o Kaczewski primeiro pensou no quê? Por que só 2 valores de verdade? Ele achava que até nos textos de Aristóteles havia assim um espaço ali, um horizonte para pelo menos um terceiro valor, um indeterminado. E aí ele começa a questionar isso, mas sem cair no psicologismo. Isso é interessante. Mas não quer dizer que uma leitura psicologista não pudesse se beneficiar desse tipo. Você tinha lido um trecho de um autor chamado Edmund, que falava justamente que a lógica até então construída desde Aristóteles era incompatível com a maneira que nossa mente como organismo trabalhava. Então isso trazia até limitações. Isso daí ele está tentando argumentar em favor das lógicas não clássicas.
a construção da lógica que refletisse a maneira que nós Então, raciocinamos. aí se racionalidade for anterior à logicidade, faz sentido. Por quê? Porque os princípios mais fundamentais deveriam ser propiciados, deveriam ser dados pela razão. A gente poderia então, se partíssemos dessa digressão, desse princípio, nós estaríamos dando razão a Kant. Então, quais seriam os postulados mais básicos da racionalidade que nos permitiriam, por exemplo, alcançar outros princípios fundamentais de natureza lógica, sejam clássicos ou sejam não clássicos? Né? Então, isso é uma questão fundamental. Isso não deve ser menosprezado. Mas, pois não. A logicidade, a lógica, dentro desse sistema, ela é a mesma coisa que a lógica clássica? Não, né? Que lógica? A lógica clássica. Que é? Ela é a mesma coisa que essa lógica, ou seja, não precisa nem ser lógica clássica especificamente, é uma lógica arbitrária X, que está no fundamento do nosso entendimento do mundo. Qual é essa lógica? Não, estou dizendo assim, lógica arbitrária X. Não, Pedro, você tem lógica, por exemplo, a gente pode concordar com Aristóteles e partir de uma... Não, estou dizendo assim, eu estou falando... Não sei o que você quer dizer. Não, vamos fazer o assim, seguinte, vamos voltar para o texto, por eu favor. estou entendendo. Nós estamos fugindo um pouquinho do texto. Estamos fugindo um pouco do texto. Vamos voltar. Vamos voltar para o texto, por favor, pessoal. Vamos lá. Então essa distinção é fundamental entre infinito atual e infinito potencial. Infinito atual seria aquele conceito de infinito, por mais abstrato que seja, dado agora, atualmente, de forma, portanto, atemporal. Não é um infinito vinculado a uma categoria de tempo. Ao contrário, potencial, sim. O infinito potencial estaria nessa condição, né? Porque você teria sempre que a possibilidade de uma caminhada de algo, como ele diz aqui, que pode se estender sem limite. A afirmação de que existe uma infinidade de números, por exemplo, não deve ser entendida como a asserção segundo a qual existiriam infinitos números em si, em um domínio de objetos ideais. Deve ser interpretada como a asserção segundo a qual, uma vez fornecido um número natural, é possível apresentar um outro número maior do que ele, por exemplo, o seu sucessor, e assim prosseguir indefinidamente. A ideia de uma sequência, de uma sucessão aberta. Então, esse é o sentido do potencial que os intuicionistas, especialmente da escola holandesa, né, liderada por Brouwer, né, e Heiting, defendem. Está clara a distinção para vocês? Isso é importante para a gente fazer separação daquilo que é um ponto importante de divergência entre o logicismo e o intuicionismo ou construtivismo, que segue a influência kantiana, ou seja, o conceito, o objeto matemático surge como um construto, ou seja, é algo que você, no pensamento, no campo da racionalidade, nós somos capazes de construir, e não um objeto que possa existir de forma independente da mente humana, da razão humana. Ele diz assim: consequência imediata desse modo de ver é a negação da legitimidade geral do princípio do terceiro excluído, que, nos sistemas lógicos anteriormente citados, era encarado como um dos princípios lógicos básicos. A lógica freudiana, essa lógica formal, matemática, né, se preferirem, falar em formal aqui como adjetivação, formal, matemática ou simbólica é a mesma coisa. Né? Então, essa lógica, ela se fundamenta naqueles princípios clássicos. Os 4 princípios basilares: não contradição, terceiro excluído, princípio de identidade e o princípio da bivalência. Com a crítica de Brouwer e dos intuicionistas, nós estamos colocando em xeque
o segundo com um outro princípio, o princípio do terceiro excluído. Não se daria mais que ou a asserção é verdadeira ou a negação dela é verdadeira. E isso os intuicionistas não poderiam aceitar. Vamos ver por quê. O que eles estão dizendo? O princípio afirma o seguinte: para cada enunciado A vale a asserção há ou não há. Esse princípio não pode ser irrestritamente válido quando entra em consideração domínios infinitos de objetos, de acordo com os intuicionistas. Vejam só. Examinemos, a título de exemplo, o enunciado da forma: existe um número natural com a propriedade f. Ou seja, significa que, dada uma propriedade expressa ali na linguagem, o número, eu posso denotar pela letra x e dizer que x é um número desse conjunto, tá? que esse número satisfaz a propriedade. Consequentemente, o predicado monádico correspondente é verdadeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, uma vez que o significado da palavra existe, é apreendido na linguagem cotidiana, associando-se a coleções finitas de objetos e, portanto, a coleções dadas, entre parênteses, ou acabadas, né, prontas, o enunciado não tem sentido claro, pois agora existe se aplica a uma coleção infinita, que não pode ser encarada como algo dado ou acabado. O enunciado 1 precisa, pois, ser examinado como se afirmasse que é efetivamente possível assentar um número com a propriedade f. Então, se você admitisse isso envolvendo, por exemplo, um objeto que fosse infinitário, vamos pensar no próprio conjunto dos números naturais, a coleção toda. Eu posso colocar um outro símbolo, não precisa nem ser essa letra N, eu vou chamar de letra C minúscula aqui. E digo que esse é um conjunto com infinito contável. Então, qual é a pergunta que Brouwer está se fazendo? Como é que eu posso asseverar que, de fato, essa coleção infinita, dada atualmente, de fato satisfaria essa propriedade e, portanto, o predicado monádico fosse verdadeiro? Compreende o que está sendo colocado aqui? Uma coisa é quando você fala num objeto considerado de forma singular, né? Ou seja, eu tenho um nome próprio, estou atribuindo, por exemplo, aquele símbolo numeral 0 para esse objeto abstrato. Mas eu indico que é um objeto dado, especificamente. E digo se ele satisfaz a propriedade ou não. Mas e quando nós trabalhamos com coleções infinitas? Como é que eu poderia... Essa é a pergunta que ele está se fazendo. Para ter essa certeza. Então, é como se diz assim, o enunciado 1 precisa, pois, ser examinado como se afirmasse que é efetivamente possível apresentar um número com a propriedade f. De outro lado, a negação de 1 não deve ser encarada como afirmação de inexistência de um número com atributo de f, numa coleção acabada contendo todos os números naturais. A negação de 1 precisa receber um sentido mais estrito, a saber, se fosse viável apresentar um número com o atributo f, daí defluiria uma contradição. Esse é o ponto que ele está questionando. Percebe-se claramente que o princípio do terceiro excluído não precisa ser válido quando o enunciado 1 entra em consideração. Dito de outro modo, percebe-se que não é preciso aceitar a disjunção. Ou existe um número natural com a propriedade f, ou um tal número não existe. Com efeito, esse enunciado ganha o sentido seguinte: ou se pode apresentar um número natural com a propriedade, ou é possível deduzir uma contradição lógica da hipótese de que não exista tal número. E aí sim, isso daqui seria mais aceitável em termos intuicionistas, em termos finitistas, desde que você me apresente ou o objeto, por extremamente grande que seja esse objeto, 10 elevado a 10, ou 10 elevado a 100, ou 10 elevado a 1000, ou 10 elevado a 1 milhão, ou 1 milhão, e assim não importa, você me apresentasse o objeto e mostrasse se de fato ele satisfaz a propriedade, ou então, outra possibilidade, a negação do fato de que ele satisfaça a propriedade acarretasse uma contradição. Tem uma outra maneira de interpretar o princípio de uma forma finitista. Então, por isso que é preciso fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: o intuicionista
não nega o princípio do terceiro excluído para coleções finitas. Você vai falar, bom, mas e se o número for extremamente grande? Não tem importância. A ideia é que você teria alguma forma computacional, algum meio de contagem, para poder ir testando e chegando naquele número maior. Então ele vai sempre admitir essa possibilidade. É uma questão de princípio de contagem, é uma questão de computacional no tempo. Tendo um algoritmo mais eficiente, está rodando no computador, né, digamos assim, dado um tempo suficiente, ele pode dar uma resposta. Essa é a ideia, computacional. Então, isso ele aceita. Então, em outras palavras, o princípio do terceiro excluído, ele não é rejeitado, vou repetir isso, enfatizar, ele não é rejeitado num sentido finitário. Ou você consegue exibir e mostrar que aquele número que você calculou satisfaz a propriedade, ou então me mostra uma estratégia dedutiva no sentido de que supor que aquele número não satisfaça a propriedade acarreta uma contradição. Se isso for feito de acordo com o procedimento finitário, quer seja exibindo o número por cálculo ou mostrando que há um procedimento de demonstração finitário, uma dedução finitária, então você que mostre que cai uma contradição, está resolvida a questão. Então você vai perguntar, bom, então o que está errado? O que acontece? É quando você se refere a coleções infinitas contáveis dadas atualmente. O problema está aí. Então qualquer, digamos assim, propriedade que fosse aplicada a uma totalidade infinita, é que eles não aceitam. Nesse sentido, você poderia pensar, então... Como? Nenhum termo infinito. Nenhum termo infinito. Digamos assim, um algoritmo rodando, um programa de tempo infinito chegaria ao infinito. Não. Tempo infinito, eles não saberiam nem como caracterizar isso. O que seria o tempo infinito? O tempo infinito seria só uma idealização. É uma idealização. Colocar o infinito como pressuposto, mesmo da... Você teria que pressupor correto. Isso não. Certo? Então nós não teríamos essa condição de poder, digamos assim, como caracterizar isso? Porque o tempo infinito você poderia pensar em algo eterno, digamos assim. Mas se eterno, vai se estender indefinidamente no tempo. Ninguém vai ter uma vida suficientemente grande, vamos fazer uma brincadeira. Quer dizer, ninguém vai viver o suficiente para poder ter a resposta. Então, não é isso, eles não vão aceitar, é claro. Então, o tempo pode se estender. O algoritmo mais eficiente pode dar uma resposta no intervalo de tempo que a gente chama de ótimo. Um supercomputador trabalhando com um sistema com algoritmos eficientes computacionalmente, pode ser que em 2 dias dê uma resposta satisfatória para um número do tipo 10 elevado a 10, 10 elevado a 12, algo dessa natureza. Né? Supor muito mais do que isso, os supercomputadores também não conseguem. Então, mesmo com os algoritmos mais eficientes que nós conhecemos do ponto de vista computacional. Agora, então, salvo isso, qual seria a estratégia? Ou então nos mostre que aquele número extremamente grande, por exemplo, que você supõe que satisfaça, negar aquilo acarrete uma contradição. Então eles aceitam. Então, dentro de um processo finitista estrito, não há problema. O terceiro excluído continua valendo, não há problema. Eles estão reinterpretando aqui. O problema está onde? Quando você trabalha com coleções infinitas ou transfinitas. É aí que eles não aceitam. Porque escapa do quê? Do princípio de contagem. Escapa da ideia kantiana da base temporal, da categoria definida pelo tempo. Isso é Kant. Isso é Kant. Eles são extremamente rigorosos nesse sentido. Tanto é que alguns dizem que eles seriam os matemáticos computacionais, né? Ou seja, são extremamente rigorosos com relação a falar sobre grandes números. Né? Este novo enunciado, por sua vez, não precisa ser correto, pois é perfeitamente possível que não sejamos capazes de apresentar um número com atributo f, e que ao mesmo tempo não sejamos capazes de obter uma contradição a partir do pressuposto de que tal número exista. Tomando por base esse caso e outros análogos, o intuicionismo sustenta que existem na matemática problemas indecisíveis, ou indecidíveis. Hoje a gente traduz isso para indecidível. Então o que significa isso?
que nós não teríamos, computacionalmente falando, condições de decidir nenhum nem o outro. Então, isso seria uma forma de enfraquecer o princípio do terceiro excluído no sentido mais geral possível, no sentido mais amplo possível. Tudo fica dependendo do nosso poder computacional. Por isso que os intuicionistas poderiam ser entendidos no sentido mais, assim, de uma forma mais radical, como aqueles que são matemáticos ou lógicos computacionais, que tudo estaria vinculado a uma base estritamente de computação e, consequentemente, no tempo, estaria vinculado no tempo. Admitindo-se a possibilidade de que a gente não teria nem condições de decidir nem pela asserção, pela veracidade da asserção, nem pela negação ou pela verdade da negação da asserção. Isso aí são situações de indecidibilidade. Está claro para vocês? Então, há de se fazer essa ressalva. Abandonar o princípio do terceiro excluído acarreta não aceitar outras leis e outros métodos da lógica. Assim, por exemplo, não vige a lei da dupla negação, que estabelece a legitimidade da passagem de não há para há. O lógico clássico trabalha com isso intuitivamente. A negação da negação de uma asserção é a própria, e vice-versa. Da asserção, ela é logicamente afirmar que não há. Isso para o lógico clássico é trivial. Já para o intuicionista não é o caso necessariamente. Também não vige o método de dedução indireta de existência, que conclui pela existência de uma grandeza matemática a partir do fato de que a hipótese de sua inexistência conduz a uma contradição. Isso também é um outro posicionamento radical. Do intuicionismo são também afastados outros princípios que têm grande emprego na matemática clássica, entre eles o método das definições impredicativas. Entende-se por tal método a introdução de um conjunto através de uma definição que se refere a uma totalidade a que pertence o próprio conjunto em pauta. Por exemplo, o conjunto M de Russell foi introduzido dessa maneira, pois a definição de M exigiria a separação em dois grupos da totalidade dos conjuntos, o próprio M fazendo parte da totalidade. Tais métodos de definição devem ser afastados, segundo o intuicionismo, porque os conjuntos não são objetos que existem per si, mas objetos resultantes de construções intelectuais. Há, pois, uma espécie de ciclo vicioso, quando um novo conjunto é apresentado de tal maneira que se torne preciso pressupor a existência de uma coleção de conjuntos à qual pertence o próprio conjunto que se deseja introduzir. Aqui é interessante porque existe uma outra linha de pensamento na matemática que é chamada de predicativismo. Nós falamos no curso de Filosofia das Ciências Formais, a gente discutiu um pouquinho sobre o predicativismo. Começou com essa linha de reflexão, começou com um grande matemático francês, um dos maiores gênios de todos os tempos, que foi Henri Poincaré. Poincaré foi, digamos assim, quem iniciou essa ideia fazendo uma crítica do logicismo, não do intuicionismo, que é interessante, mas do logicismo. Ele pensou sempre, deveríamos banir das matemáticas qualquer definição de um objeto que de tal forma que se referisse a já uma totalidade previamente construída à qual aquele objeto deveria pertencer. Então, é como se você dissesse o seguinte: nunca deveríamos reconhecer totalidades dadas de antemão para depois definir um objeto que tivesse um vínculo com aquela própria totalidade dada. Então, não aceitar isso é pensar de forma predicativista, digamos assim, não necessariamente intuicionista, porque o intuicionismo concorda com o predicativismo nesse ponto. Há um ponto de aproximação. Mas isso não é geral. Não é do fato de que o predicativismo ele se aproxima do intuicionismo num certo ponto, que você poderia associar uma coisa com a outra. É uma doutrina paralela independente. A grande figura do predicativismo foi, na verdade, um matemático alemão chamado Hermann Weyl. Hermann Weyl, que sofreu a influência do Poincaré nesse sentido, apresentou uma proposta alternativa. Porque você pode ser predicativista, por exemplo, aderindo à lógica clássica.
Não, você pode ser predicativista. A única coisa é que você vai banir as definições impredicativas. O próprio Bertrand Russell, trabalhou também nessa direção. Construiu um sistema de teoria, uma teoria dos tipos, de caráter predicativista, né? Uma teoria dos tipos predicativa, como a gente costuma chamar, que elimina as definições impredicativas. Então, toda vez que você se refere a uma totalidade a qual aquele objeto já pertença, você não deve definir. Essa é a ideia. Tá? Por outro lado, o fato de você recorrer a essas definições impredicativas não acarreta estrito senso contradição. O Gödel, por exemplo, insistia nesse aspecto. Essa história de banir as definições impredicativas não significa um cuidado, um escrúpulo tão grande com relação à incidência da contradição, porque elas não estão na origem da contradição. É a autorreferência, embora o Wolfgang não tenha dito isso aqui, eu estou colocando nas entrelinhas, na verdade é o fenômeno da autorreferência que é letal. A autorreferência é que vai permitir introduzir, produzir antinomia. Ela vai direto ao cerne lógico ali que permite fazer isso. Independente de você ter um sistema predicativista ou não, porque um sistema predicativista poderia encerrar uma contradição também, desde que haja autorreferência. Tá certo? Então é importante, aqui a gente tem que ter um cuidado. O maior problema, como o Gödel observava, né, não é o fato de você trabalhar com definições impredicativas. A matemática faz isso. Por exemplo, eu vou partir do pressuposto aqui que vocês não tenham conhecimento de matemática. Então eu teria que dizer o seguinte: na matemática, na análise real, que estuda o cálculo diferencial, integral e outras propriedades, quando se trabalha com análise real, eles definem, por exemplo, o supremo de um determinado conjunto. Então, você pode pensar em conjuntos finitos, infinitos, coleções arbitrárias, como quiser. A ideia do supremo seria uma espécie de limitante superior, que é o menor dos limitantes superiores possíveis para aquele conjunto. Veja só que interessante. O sup, como a gente diz, o supremo, sup de um dado conjunto, é o menor dos limitantes superiores. Mas aí então você vai dizer, mas como é que você já está definindo o menor dos limitantes superiores? Você já está se referindo a uma coleção de conjuntos que de alguma forma estão ordenados na reta, eles já estão ordenados na reta, pressupondo uma totalidade. Mas os matemáticos fazem isso. É tão fundamental definir o sup e o ínfimo, né? O ínfimo e o sup, isso é tão fundamental que senão você, por exemplo, não pode construir uma teoria dos limites, que é importante para ver o cálculo diferencial e o cálculo integral, claro. Então são conceitos tão fundamentais que fica bastante complicado. E são definições impredicativas. Elas se referem a uma totalidade. Qual é a totalidade? O conjunto dos limitantes superiores. É como se eu dissesse para vocês, da totalidade formada por todos os limitantes superiores de um dado conjunto, eu vou tomar o menor. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vou tomar o menor deles. Esse é o sup. É o menor dos limitantes superiores. Analogamente, como é que é o ínfimo? O ínfimo, então, seria o quê? O maior dos limitantes inferiores. Perceberam a analogia que eu estou fazendo aqui? O menor dos limitantes, o maior dos limitantes inferiores. É como se eu estivesse pensando à esquerda daquele conjunto 0,1 ali, aquele intervalo 0,1, ou se eu estivesse pensando à direita dele. Então eu já estou partindo de uma totalidade. Para tomar o ínfimo seria o quê? O maior dos limitantes inferiores. É como se eu tivesse que conhecer já uma totalidade dada. Quem são os limitantes inferiores? Para poder tomar o maior deles. Esse é o ínfimo. E se eu pensar no sup, no supremo, eu tenho que conhecer o quê? O supremo é o menor dos limitantes superiores, mas eu já tenho que ter a totalidade constituída pelos limitantes superiores. Vocês estão entendendo? Não é? Então, isso é importante para análise na reta, análise real. Sem esses conceitos, a gente não constrói a matemática clássica, por exemplo. Não é possível. Então,
definições e o conceito de súper de ínfimo não produz nenhuma contradição. Não há nenhuma contradição em assumir Eles isso. são mutuamente codependentes. É isso. Isso, poderíamos pensar dessa forma. Não produz nenhuma contradição. Né? Claro que alguns conjuntos podem não ter ínfimo, né? Outros podem não ter sub, mas isso a gente pode definir artificialmente até. Agora, se houver, no caso, por exemplo, da reta, aí sim, dado qualquer intervalo na reta, você sempre pode pensar, né, nesse sentido, nesse conjunto numa totalidade. Então, são conceitos que a gente não pode, pelo fato de serem predicativos, a gente simplesmente não pode banir, ficando com medo de que pode produzir uma contradição. Isso não é verdade para todos. Adotando-se a atitude construtivista à hora da escrita, colocamos-nos, portanto, diante da questão de saber como evitar o aniquilamento da matemática. Os dois matemáticos, o Brouwer e Hilbert, seguiram trilhas diversas para resolver essa questão. Brouwer procurou erigir uma genuína matemática intuicionista, em particular uma teoria intuicionista do contínuo. O contínuo é quando você olha para a reta aqui. Você pensa aquilo que nós chamamos de contínuo incomensurável. Né? O comensurável é quando você pode, por exemplo, estabelece uma unidade, diz que um intervalinho vale ali 0,1. Se for comensurável, ele pode caber, eu posso estabelecer uma relação de proporcionalidade, e em qualquer outro segmento, em qualquer outra escala, ele pode ser comparado. Agora, incomensurável é quando você inclui os irracionais. É quando não é possível mais, por exemplo, a diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz quadrada de 2. A questão dos incomensuráveis, que desde Pitágoras nós conhecemos, sabemos isso. Pitágoras havia descoberto isso, a sua escola lá, né, digamos assim. E isso influenciou o pensamento platônico também, inclusive. Então, esses números incomensuráveis, né, que você não tem uma unidade de medida que possa estabelecer, inclui a própria reta real. Ela é um contínuo incomensurável. É como se você dissesse assim: se eu digo que eu separo a reta, eu pego ali, cravo aquela marquinha para separar do zero para a esquerda e do zero para a direita, superiores e inferiores, ordenando na ordem estándar dos números. Ali eu estou fazendo um corte, isso é uma abstração. Porque efetivamente existe uma população infinita de números reais que está colado à direita e colado à esquerda do zero. Tá certo? Eu não estou nem me referindo, não sei nem me referir a Leibniz aqui com a ideia do infinitésimo, do cálculo infinitesimal. Porque se a gente ainda pode complicar metafisicamente falando, a gente ainda pode complicar um pouco mais isso. Vamos pensar assim, por quê? Como é que Leibniz definia o infinitésimo? Como a menor grandeza ou quantidade, se preferirem, não nula, menor do que qualquer outra quantidade ou grandeza arbitrariamente pequena dada. Então, se você dissesse assim,